vestes. Sim, como nos dias de Elias. Sim, há uma porção de Deus para ser derramada aqui hoje. Oh! Sei, mas eu quero mais de ti. Eu quero mais e mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais e mais de ti. Eu quero mais e mais de ti, mais da tua presença, mais da tua unção, mais do teu poder, mais da tua glória. Eu quero mais. Quem pode cantar comigo isso aqui? Mais. Eu quero mais. Vai. Eu quero mais. Muito mais. Mandoro xerre candaramachei romomote candore madaramasho rememandore candoria cheia ramanaramacho rocotono mochei ramama condoro chei ieremandoro candore mandoro show. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, mais da tua glória. E nós, assentados ao redor da fogueira da presença, te desejamos mais, muito mais. Assentados ao redor da fogueira da presença, te desejamos mais, muito mais. Temos fome de ti. Temos sede de ti. Quem pode cantar isso? E nós, assentados ao redor da fogueira da presença, te desejamos mais, muito mais. Assentados ao redor da fogueira da presença, te desejamos mais, muito mais. Temos fome. Quem tem fome aí? Temos sede de ti. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu. Vem, vem, vem!
E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu. Mais uma vez. E ao lembrarmos de todos os homens, mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Quem pode cantar isso? Fala para ele, fala. Hey! Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, recebe, ha, ha, ha. Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos. E ao lembrarmos de todos os homens, e ao lembrarmos de todos os homens, nenhum deles, levanta a mão e diga assim, e nem eu, e nem eu, nem eu, e nem eu vou ficar do mesmo jeito. Cante! E nem eu, e nem eu, e nem eu. Ao lembrarmos, e ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito, nem eu, nem eu, nem eu. Um dia, o povo de Israel disse: Moisés, suba você para falar com o Senhor, porque nós temos medo. Nós temos medo de nos encontrarmos com Ele. Suba você, Moisés. E aí, Moisés sobe, fica com Deus 40 dias e mais 40 dias. E quando Moisés desce do monte, o seu rosto era coberto com um véu, porque ninguém podia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto dele brilhava como um sol. O texto hebraico diz que o rosto dele brilhava como um sol ao meio-dia. Ninguém pode permanecer do mesmo jeito depois de ver a glória de Deus, irmão. Então diga isso, eu não vou permanecer do mesmo jeito. Por isso eu quero pedir, Senhor, mostra, mostra-nos, carecemos da sua glória. Eu preciso, mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, carecemos.
Mostra-nos, mostra-nos, carecemos. Ele está aqui, Ele está aqui. Oriamamaquetorobosho. Há uma porção de Deus aqui. Há uma unção da presença aqui. Há uma nuvem de Deus aqui. Há uma nuvem de Deus aqui. Oh, 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 oh. Sim. 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 Levante sua mão, levante sua mão. Levante sua mão. Eu vim aqui nessa noite com um mandado de Deus. Eu preciso liberar sobre vocês hoje uma porção diferente. Eu vim aqui nessa noite com um mandado de Deus. E eu vim com uma ordem de Deus de liberar uma porção de Deus. Tá desligando? Eu vim trazer uma porção de Deus aqui, que vai impactar a cidade de Guarulhos, que vai impactar o bairro que você mora, que vai impactar a rua que você mora, que vai impactar a sua família. Quantos querem receber essa porção aqui? Quantos querem receber essa porção aqui? Ei! Sim, Jesus. Procure um lugar para você sentar aí. Mas antes, olha para o irmão perto de você e diga: que bom que você veio, irmão. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Fala para ele. Aleluia. Felipe. Jesus. Quem não me conhece aqui ainda? Quem não me conhece? Quem já me conhece aqui? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Deus tem seus planos. Não é? Tem seus projetos. Porque Ele me conhece. Eu sou o apóstolo Jairo. E eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Só isso é o suficiente. Não sou mais
Nada além do que um servo para servir a igreja de Jesus. Amém? À medida que eu for pregando, vocês vão arrumando o sonho para mim, tá bom? Põe um pouco mais de retorno aqui para mim. Quantos querem ouvir algo de Deus aqui? Eu vou ser bem rápido, eu pretendo ser rápido. Amém? Eu nunca consigo, mas eu pretendo. Porque o que Deus tem para derramar aqui é muito poderoso. Para quem não me conhece, eu já estive aqui algumas vezes, muitas vezes, e estou feliz que essa igreja permanece fiel à visão que Deus deu ao líder de vocês. O apóstolo Felipe é meu filho de unção, e Deus tem honrado muito a vida dele, a Joyce. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Eu me converti em 1989. Eu nasci e criado na Zona Leste, região de Sapopemba. Eu me converti em janeiro de 1989. Mês passado fizeram 37 anos que eu sirvo a Jesus, sem nunca ter me desviado nem um dia. Eu conheci a maconha com 9 anos de idade e a cocaína com 12. Aos 17 anos, eu encontrei com Jesus. E daquele dia em diante, nunca mais eu usei droga. Eu fui liberto instantaneamente. Saí da igreja, fui para casa, dormi 3 dias. E me apaixonei por Jesus. Como eu disse, fazem 37 anos que eu sirvo a Jesus, sem ter nunca desviado um dia sequer da presença dEle. E não foi por falta de oportunidade não, irmão. Não foi por falta de oportunidade. Eu estou mandando falar para algumas pessoas aqui. Não existe fraqueza. Existe falta de oração. Porque uma coisa que eu fiz muito é, depois que eu me converti, sabe o que aconteceu, Felipe? Eu comecei a andar com os velhinhos de cabeça branca, com as velhinhas do coque. Eu só queria saber de orar. Eu morava perto da igreja de Deus e Amor, ali no centro de São Paulo, e lá tinha vigília todo dia. Não, ainda tem até hoje. Só que a vigília lá não é vigília de reteté, lá é joelho, a noite toda. Então eu ia lá para orar. Então eu reguei a minha vida, meu início da minha conversão, com muita oração. A oração é que vai te manter de pé. Viu, irmão? 3 coisas que vão te manter de pé. Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, leitura da palavra. E a leitura da palavra só é possível o entendimento. Aí você diz assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Porque você precisa ser discipulado. Então 3 coisas que vão manter você de pé: oração, jejum e um bom discipulado. Isso nunca o diabo vai ter oportunidade de te roubar. Ele vai até tentar. Mas ele não vai conseguir. Né? Como diz aquela música: estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Então nada vai te abalar, porque você tem fundamento. Amém? Então eu me converti, logo comecei a me envolver, logo fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei 3 dias falando em línguas. A minha mãe, na minha casa ninguém era crente, só eu fui o primeiro. A minha mãe era alcoólatra, meu pai era viciado em jogo. Minha mãe era alcoólatra, meus irmãos eram todos viciados. Eu venho de uma família desestruturada. E aí, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu fiquei 3 dias orando em línguas. A minha mãe vinha falar comigo e eu respondia a ela em línguas. Ela falou: está ficando doido? Eu não sei o que aconteceu comigo, eu sei que eu queria Jesus. E quando eu colocava a mão na minha cabeça,
eu sentia como uma bola de fogo na minha cabeça. E eu falei, Senhor, o que é essa bola de fogo? Deus falou para mim, essa bola de fogo vai te acompanhar. Muitas pessoas serão tocadas por essa bola de fogo. Oh, glória! Eu fui crescendo na igreja, ministro de louvor, depois virei pastor, e aí começou a loucura, de verdade. Eu fico colocando pro Covazera. Aí vocês ficam bravos comigo, né? Então aí, eu fui pastorear uma igreja em Guaianazes. Então Deus começou a me usar. Eu sou pastor há 31 anos agora. Fez dia 5 de fevereiro. Eu sou pastor há 31 anos. Eu fui um dos pastores mais jovens ungidos da Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Felipe sabe, a Quadrangular é uma igreja que não é qualquer um que chega lá e é ungido. E eu fui ungido com 22 anos de idade. E Deus começou a me usar. E ao longo desses 31 anos, e um pouco antes, o meu ministério de libertação começou quando eu tinha 20 anos. Ministério de libertação, cura interior, restauração, milagres. Ao longo desse tempo, são mais de 7.000 curas catalogadas no meu ministério. 5 ressurreições de mortos. E Deus me deu uma ordem. E por que Deus me deu essa ordem, Felipe? O diabo se levantou terrivelmente contra mim. Deus me deu uma ordem. Eu quero que você transfira essa unção que você carrega para a próxima geração. Escute. Quem aqui tem entre 15 e 30 anos de idade? São vocês que Deus vai usar para impactar o Brasil nos próximos anos. Não, vocês estão muito devagar. Deus falou para mim, Márcio, o seguinte. Eu falei, Deus, eu tenho tanta sede por um grande avivamento no Brasil. Um avivamento que vai, sabe, incendiar o Brasil. Deus falou, sim, eu vou trazer esse avivamento. Mas você vai participar. Mas quem será os protagonistas serão os jovens entre 15 e 30 anos. A geração Z, que é a geração que hoje está cheia de doença de alma, cheia de ferida, cheia de trauma, cheia de é essa geração que Deus vai levantar para impactar a nação. Mas o que impacta uma nação? O que impacta as pessoas? Fale para mim. O que impacta as pessoas? O Espírito Santo, ok, ele está sobre a sua vida. Mas o que você pode fazer para que o Espírito Santo, através da sua vida, impacte as pessoas? Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Vou falar hoje sobre o quarto Pentecostes. Houveram 4 Pentecostes na Bíblia, entre aspas, né? Primeiro de Atos, depois de Samaritanos, depois dos Romanos e esse aqui de Atos 19. Atos capítulo 19, versículo de número 20. Desculpa. Do número 11. Só quero ler esse versículo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Vou ler de novo. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Vou ler mais uma vez. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Qual é o seu nome? Isabela. Deus faz milagres extraordinários por meio da Isabela. Qual é o seu nome? 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 Você vai tirar ali o nome do Paulo e vai colocar o seu. Vamos lá? 1, 2, 3.
Deus fazia milagres extraordinários por meio. Vamos mais uma vez, agora mais forte. Você vai trocar o nome do Paulo pelo seu, ok? Ok? Deus fazia milagres extraordinários por meio do... Vamos mais uma vez? Ficou gostoso isso, né? Deus fazia milagres extraordinários por meio de... Aponta para o teu irmão e fala: Deus faz milagres extraordinários através da sua vida. Sabe o que Deus quer fazer, irmão? A coisa que mais Deus quer fazer: Deus quer nos usar para a glória do nome dEle. E nós ainda, muitos de nós não entendemos isso. Nós ainda estamos apegados a coisinhas tão simples. A realidade é que nesse tempo de agora, onde as pessoas estão sofrendo de tantas doenças, Deus quer usar a igreja. Deus quer usar você. Deus tem planos de usar a sua vida. Mas a pergunta de Deus para você: o quão disposto você está para permitir Deus te usar? Sim, porque Deus é educado. Deus não usa quem não quer ser usado. Não, Deus, você fala assim: Deus me usa. Quantos já oraram assim? Já orou assim, Isabela? Deus me usa? Nunca orou assim? Já, né? Quantos já oraram assim, Deus falando: Deus me usa? Hã? Aí de repente você está na fila do mercado, e a gente vai no X aqui, tem aquela filinha abençoada do açougue, sim ou não? Aí você vai lá, fica na fila do açougue, ok? E aí tem uma pessoa na tua frente e o Espírito Santo fala assim para você: ora por ela que ela está com problema na coluna. Ele fala: não, Senhor, é coisa da minha cabeça. Aí a pessoa vira assim: nossa, eu estou com uma dor na coluna. Aí você fala assim para ela: vou te arrumar um remédio. Aí você enfia a mão na bolsa, arranca um Tandrilax e dá para a pessoa. Aí quando chega o momento de Deus te usar, você faz o quê? Você recua. Você não se permite. Sim, irmão, porque sabe uma coisa que as pessoas acham que Deus só usa algumas pessoas? Não, irmão. Deus usa todos que estiverem dispostos a ser usados. Você é cheio do Espírito Santo? Então Deus vai te usar. Está entendendo, sim ou não? Veja, o contexto aqui é o seguinte: Paulo recebe uma ordem de Deus para ir para algumas regiões. E Paulo chega em Éfeso. Já ouviram falar de Éfeso? Já leu a carta aos Efésios? Todo mundo só conhece Efésios capítulo 6, né? Que é a armadura de Deus, né? Mas na verdade a igreja de Éfeso era uma igreja simplesmente problemática no sentido da cidade. Paulo chega em Éfeso, o texto diz o seguinte: que Paulo chega em Éfeso, o início do capítulo diz que Paulo chega em Éfeso. E o que acontece? Ele ali encontra alguns discípulos. E ele pergunta para esses discípulos: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles dizem assim: nós nem nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Veja que eles eram discípulos, cristãos, que estavam na cidade de Éfeso, mas não conheciam o Espírito Santo. Isso porque, quando Paulo vai a Éfeso, a igreja já tinha aproximadamente 25 anos de existência. E aqueles homens eram discípulos, eram convertidos, mas não conheciam o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta para eles: em que batismo vocês foram batizados? Eles dizem: nós fomos batizados com o batismo de João. E Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. A Bíblia diz então que eles, ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus. E no versículo 6 diz então: Paulo, impondo-lhes as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. A grande questão não é que simplesmente isso aconteceu. A grande questão é que Éfeso era a cidade da deusa Diana.
A deusa Diana era a deusa do culto da prostituição, vamos supor. As mulheres iam lá e tinham relações sexuais com homens em adoração à deusa Diana. Haviam as prostitutas cultuais. Em Éfeso tinha a Diana, em Corinto tinha a deusa Afrodite, em Roma tinha a deusa Júpiter. Então, todas eram cultos de prostituição. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente 300 mil habitantes, mas na festa de Diana, a cidade ficava muito cheia. Paulo viu ali uma oportunidade. Diga para o teu irmão, oportunidades. Paulo viu ali uma oportunidade de fazer algo extraordinário para Deus na cidade de Éfeso. Por quê? Porque haviam discípulos ali, mas quem eram aqueles discípulos, meu irmão? Eram simplesmente discípulos água com açúcar. Água com açúcar. Estavam lá, mas não faziam diferença nenhuma. Estavam lá, mas nem conheciam o Espírito Santo. Estavam lá, mas não faziam nada. Paulo fala assim, vamos fazer alguma coisa. Presta atenção numa que eu vou falar para você hoje. Paulo então começa agora a fortalecer aqueles homens. Por quê? A cidade de Éfeso precisava ser impactada e a deusa Diana precisava ser confrontada. Existe uma deusa surgindo no Brasil e nós estamos entrando no período da festa da carne, a festa da carne, onde deuses desse mundo, demônios, são liberados sobre a nação brasileira. E o que nós fazemos muitas vezes, eu acho lindo isso aqui que o apóstolo Filipe faz no carnaval, abre a igreja para nós adorarmos e enchemos o céu de glória. E muitas igrejas, sabe o que acontecia antigamente, irmão? Antigamente os pastores iam para os sítios fazer retiro de carnaval, a igreja ficava trancada dentro do sítio e o diabo ficava solto na cidade. Mas é bom que Deus está dando entendimento para pastores que a igreja não pode ficar trancada em sítio, a igreja tem que encher o céu de glória, repreender as potestades, repreender os principados. Escute, a igreja de Jesus precisa se levantar para paralisar a ação do inferno contra a nação. Paulo se estabelece na cidade. Escuta, Deus conta com você onde você está. Interessante. Mateus 28, 19. Quantos conhecem Mateus 28, 19 aqui? Diz o quê? Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai. Ide fazer discípulos de todas as. Ide fazer discípulos de todas as. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. A palavra nações ali. E muito crente nesse texto fala assim, não, Senhor, eu quero ir para a Etiópia. Eu quero ir para Madagascar. Mas não consegue pregar para o parente que mora no mesmo quintal. Atos 1,8 diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria. Sabe o que quer dizer Samaria? Sabe o que é, filha? As pessoas que você não gosta. Jesus está dizendo para os judeus, vocês vão ter que pregar para os samaritanos. Mas como assim pregar para os samaritanos? João capítulo 4 fala sobre isso. Jesus vai falar com a mulher samaritana, já leu esse texto? E a mulher fala assim, como pode ser você, judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana? Porque eles não conversavam naquele dia. Jesus dá uma ordem, vocês vão ter que pregar para quem você não gosta. A palavra nações de Mateus 28, ide por todas as nações, a palavra nações é etnos, de etnia, que traduzido ao pé da letra do grego quer dizer grupo de convívio. Vou falar de novo. A palavra nações ali de Mateus 28, 19, a palavra nações é etnos, que não tem nada a ver não, fala de etnia, grupo de convívio, as pessoas que estão ao meu redor. Está entendendo ou não? Então veja, a presença de Paulo na cidade de Éfeso começou a ser fundamental. Isso significa que estamos presentes não apenas nos cultos.
A igreja não pode ser aquela que está presente só nos cultos. A igreja também tem que estar presente na rua, onde você mora, na tua célula, aonde você está. O reino de Deus não pode ser manifestado só aqui, no dia do culto, na tua célula. Você tem que chegar lá, irmão, e fazer o reino de Deus se manifestar ali também. Ah, não, vocês não estão com nada hoje, não. Paulo chega em Éfeso, e o que acontece? Ele encontra ali um campo fértil para pregar o evangelho e para fazer coisas extraordinárias. Paulo começa então a pregar, e a Bíblia diz que ele prega por 2 anos. Paulo coloca a mão naqueles homens, e eles são batizados com o Espírito Santo, e eram um total de 12 os discípulos que estavam naquela cidade. Paulo ora por eles, eles são batizados com o Espírito Santo, então agora Paulo tem ferramenta humana para começar o trabalho. Escuta, irmão, às vezes você acha, mas eu estou sozinho, Deus só conta com você. Ah, eu estou sozinho, eu não consegue sim, irmão. Pô, consegue sim, para de falar que você não consegue. Quando eu com o teu irmão, fala assim, qual vai ser a sua desculpa amanhã? Pergunta para ele. A Bíblia diz que Paulo então começa a pregar na cidade, irmão. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar na cidade. E Paulo prega por 2 anos. Ele começa a pregar na cidade. E Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Escute aqui. Deus está procurando uma igreja que está disposta a abalar a cidade. Deus está procurando uma igreja que não quer só vir aqui e ficar cheia do Espírito Santo. E quando vai para fora, ela não é nada. Não, Deus está procurando uma igreja que se enche do Espírito Santo aqui, e quando vai lá fora, derrama daquele Espírito sobre as pessoas que estão lá fora, que está cheia da unção, para tocar nas pessoas, que está cheia da glória, para tocar no doente, que está cheia da glória, para libertar o endemoniado. Escute! Hoje um amigo meu, nós conversamos, meu genro, o Jonathan estava comigo. Ele falou, você é pastor, né? Eu falei, sou. Cara, eu preciso que você vá na minha casa orar, que a minha mulher só fala em se matar. Ele mostrou um vídeo dela, irmãos do céu. Eu falei, eu preciso ir lá na casa dessa mulher. Uns demônios, eu falei, vamos catar esses demônios aí. Escuta. Paulo, ele começa a proclamar, e a proclamação era clara, era ousada, e Paulo começa agora a confrontar as crenças pagãs. Olhe para mim. Sabe o que está acontecendo agora? Ah, não tem problema. O pastor ir lá fazer uma oferenda para Iemanjá. Vocês viram isso aí? Não tem problema. Afinal de contas, nós perdemos o... Sabe por quê, irmão? Porque tudo é discurso de ódio. Jesus disse em Mateus, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos odiarem. Sabe por que as pessoas nos odeiam? Porque nós falamos a verdade que elas não querem ouvir. Porque o Evangelho, ele é a verdade de Deus para as pessoas. O Evangelho é a verdade que transforma as pessoas. Jesus disse, se quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é algo... Não, Senhor, eu não queria pregar isso aqui, Jesus. O Evangelho não é amaciante. O Evangelho é ralador, irmão. Vou falar de novo. Evangelho não é amaciante. Evangelho é ralador. Ai, mas eu não gosto. Ai, eu gosto de conforto, eu não gosto de confronto. Então você não está na igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, de verdade, é a igreja do confronto. É a igreja que nos chama para uma posição. É uma igreja que nos fala, ei, eu quero te usar, você quer ser usado, eu quero. Ah, escuta, irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías capítulo 6. Assentado sobre o alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o lugar, e havia uma fumaça que subia e enchia todo o templo. Então Isaías disse, ai de mim, porque vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, sendo eu um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei.
Isaías entrou no templo naquele dia porque o seu tio Uzias havia morrido. E Uzias era um tipo de Messias para Israel, porque Uzias trouxe paz e prosperidade para todos os lados. Só que Isaías já era profeta no capítulo 6, só que ele era um profeta água com açúcar. Não que as suas profecias do capítulo 1 ao capítulo 5 não sejam boas, mas no capítulo 6 Isaías tem um encontro com Deus. E a primeira coisa que quando temos um encontro com Deus é que Deus confronta quem nós somos. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo palavrão, eu bebo cachaça, eu faço fofoca, eu conto mentira, eu sou contendeiro, eu sou mentiroso. O que a tua boca tem falado? Quando temos um encontro com Deus, a primeira coisa é que nós somos confrontados. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros? De impuros? A segunda coisa que Deus confronta quando temos um encontro com Ele é com quem você anda andando. Com quem você está andando? Eu fiz um pleonasmo aqui. Com quem você está andando? Ei, eu sou homem de lábios impuros, ou seja, eu sou um traste e ando com um bando de gente que também é um bando de traste. Escuta, a primeira coisa que Deus faz conosco é confrontar quem você é, com quem você anda. O que você está disposto a abandonar hoje? Porque dali um pouquinho mais para frente Deus fala assim: ei, porque existe uma palavra que precisa ir. Quem há de ir por nós? E quem vai anunciar? Isaías fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes, Lília, sabe o que ele fala? Sabe o que acontece com ele? Ele é tocado pelo fogo do altar. Ninguém consegue falar: eis-me aqui, envia-me a mim, sem antes ser tocado pelo fogo do altar. Você pode até falar: eis-me aqui, envia-me a mim, mas você não vai conseguir, porque sem o poder do Espírito Santo, você é só mais um no meio da multidão. O que eu quero falar para você nessa noite: Deus está confrontando você, com como você está vivendo, com quem você está vivendo, e Deus está dizendo: eu quero tocar em você, mas você está disposto a gritar: eis-me aqui, envia-me a mim? Porque Paulo, quando teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele decidiu: eu quero ir. Vem aqui você. Como é teu nome? Vitória. Vou entregar uma profecia para você, posso? Eis que te diz o Senhor: você vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Não haverá prosperidade, não haverá milagre, você só vai sofrer. Você gostou dessa profecia? Não, né? É? É boa? Não, né? Estou brincando, tá? Eu só queria um exemplo. Você ficou com os olhos até cheio de lágrimas. Você gostaria de ouvir uma profecia dessa? Obrigado, Vitória. Vamos dar a palavra de Jesus para a vida da Vitória. Eu retiro essa palavra da tua vida. Quem gostaria de receber uma palavra dessa aqui? Quem levanta a mão, quem gostaria de receber uma palavra dessa? Pois foi essa palavra que o apóstolo Paulo recebeu. Quando o Senhor aparece para Ananias: Ananias, eu vou trazer um homem aqui, o nome dele é Saulo. Mas Senhor, esse homem aí é matador de cristão. Pois é, eu quero que você diga para ele: ele saberá o que é padecer por causa do meu nome. A gente só quer ouvir profecia: eu vou te dar um carro novo, uma casa nova, eu vou te dar um emprego novo. A gente não quer ouvir: eu vou botar uma doença em você, para você saber quem sou eu. Aí vai lá um pouquinho para frente e Paulo fala assim: ai Senhor, esse espinho na carne está doendo, tira de mim. Eu falo: está doendo nada, a minha graça te basta. Porque é quando você é fraco que o meu poder se manifesta na sua vida. Eu preciso que você fique fraco. Eu preciso que você tenha uma portinha frágil ali, porque é nessa portinha frágil que o meu poder se manifesta em você. É por causa dessas fraquezas que você carrega que eu uso você. É por causa que você é fraco, que você não pode nada, que eu continuo usando você. Escuta, irmão, Deus não quer o fortão, Deus não quer incrível Hulk, Deus não quer Homem-Aranha, Deus não quer Superman. Deus quer homens que se joguem aos pés dele e digam: Senhor, me usa na minha fraqueza, me usa na minha dificuldade. Eu sou miserável, pobre, cego e nu. Me usa, Senhor. Deus às vezes precisa nos quebrar para a gente entender o que Ele quer de nós, irmão. Está entendendo, sim ou não? Paulo entende isso.
mesmo sabendo. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, que ele fala, os sinais do meu apostolado. Os sinais do meu apostolado. Já leu isso, filho? 2 Coríntios 11? Quando Paulo começa a falar sobre os sinais do apostolado, ele fala assim, e eu tomei dos romanos 5 quarentenas menos 1 de chicote azorrague. Sabe o que é o chicote azorrague, irmão? É o chicote que bateram em Jesus. Paulo tomou 195 chibatadas de azorrague. E sabe o que ele disse, irmão? Essa leve e momentânea tribulação trará para mim peso de glória. Aí o cara da bandeirante vai lá cortar a nossa luz e a gente chora. Cortou minha luz, Senhor. Semana passada, semana retrasada, o meu carro, aquela enchente que deu na Vila Rio ali, meu carro virou um barco. Fiquei bravo. Meu carro. Meu Peugeotzinho que eu ganhei, Senhor, agora. Deus, tem misericórdia. Meu carro boiando no meio da enchente. Aí meu filho Mateus faz um texto, faz um vídeo e coloca no Facebook, eu falo, no Instagram, eu falo, é bem feito, toma. Salmo 146, né, filho? 148. Diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio da dificuldade, do problema, da luta, o teu silêncio fez Deus te ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou vendo tudo. Eu estou trabalhando. Eu estou operando. Eu estou fazendo. Escuta, irmão. É que nós somos tão ansiosos. Nós queremos que Deus faça tudo na hora. É agora. Eu sou teu servo. Mas quem disse que ser servo de Deus te faria? Esse evangelho que estão pregando aí é mentiroso, irmão. Esse evangelho não tem na minha Bíblia. Se nós olharmos a vida de Paulo, nenhum coach usaria as cartas de Paulo. Paulo, na visão dos coaches, era o cara mais fracassado do mundo. Porque Paulo, metade da vida dele, virou preso. Não é nem isso. Paulo, metade da vida dele, passou preso. Quem gosta de andar com preso? Pois é. Quem está preso, quer sair. É. Só que com Paulo não, os caras queriam ir lá na cadeia. Paulo, vim aqui para você orar por mim. Está entendendo? As pessoas iam visitar Paulo na cadeia, e visitar não é que nem hoje, vai de manhã, vai embora de tarde, não. Eles iam lá e ficavam meses com Paulo na prisão. Então, na visão dos coachings, Paulo era o homem mais fracassado que tinha na vida, na história, porque ficou preso, apanhou, foi humilhado, passou fome. Leia lá, 2 Coríntios 11, passei fome, passei naufrágio, tive sede, fui perseguido, me traíram, apanhei, fui humilhado, fui jogado no buraco. Tudo que de ruim aconteceu com Paulo. Mas ele diz o quê? Mas em todas as coisas, sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Escute, eu quero dizer para você, irmão, o evangelho não é uma uva, não. Às vezes, ela é um problema. E é esse evangelho que eu quero que você entenda. É o evangelho que dói, que transforma. Vou falar de novo, você não entendeu. É o evangelho que traz dor, é o evangelho que transforma. E o evangelho que transforma a sua vida é o que vai transformar as pessoas que estão perto de você. Escuta, irmão, Deus só usa quem se permite usar, ou seja, quem se permite ser transformado, quem se permite ser moldado, quem se permite ser tratado. Não, irmão. Deus está cansado de gente que é nada, traste, fica aí dando pitaco no reino de Deus. Escuta. Paulo então chega lá na cidade de Éfeso e ele começa a causar, irmão. Olha para o teu irmão. Você está causando? Pergunta para ele, você está causando? Fala para ele, se você não está causando, é que você não está vivendo Jesus direito. Paulo fica em Éfeso 2 anos, Felipe. 2 anos. Aí ele fica, depois de 2 anos, ele fica
anos no total. O tempo total que Paulo fica em Éfeso é aproximadamente 3 anos. Sabe quantas pessoas Paulo ganhou para Jesus em 3 anos, filho? Metade da cidade de Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, tinha 300 mil habitantes. Em 3 anos, Paulo e seus discípulos ganham metade da cidade de Éfeso. 150 mil pessoas se convertem ao Evangelho. Aí começa o caos. Porque as pessoas começaram a se converter, Márcia, e começaram a aprender a respeito de Jesus e do reino de Deus. E aí sabe o que acontece? Elas começam a queimar as suas imagens, elas começam a jogar as suas coisas fora. Olha o que acontece aqui, ó. Olha aqui, daqui a pouco eu volto no outro texto aqui. Versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Olha só, eu praticava, estou agora queimando os meus livros de ocultismo, estou queimando as minhas imagens de Diana. E calculado o valor, chegou a 50 mil dracmas. 50 mil dracmas hoje em dinheiro é aproximadamente 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Isso porque Paulo estava causando. Paulo causava, porque Deus começou a usar ele com milagres extraordinários. Versículo 2, a ponto de as pessoas, 12 diz, a ponto das pessoas trazerem, levarem tecidos, pedaços de roupa de Paulo e colocar sobre os doentes e eles serem curados. Então Paulo começou a causar, está entendendo ou não? Pergunta de Deus para você, está causando? Está causando? Pergunta de novo, está causando, irmão? Olha isso aqui, versículo 23, olha só. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Caminho era o nome dado para a igreja naquela época, chamava-se caminho. Olha só, vamos lá, vamos ler aqui. Naquele tempo houve grande tumulto por causa da... Como é que chamava a igreja? Então, quando nós falamos caminho, nós falamos? Vamos ver aqui de novo. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa da... Naquele tempo houve um grande tumulto por causa da... Naquele tempo houve um grande tumulto por causa da... Naquele tempo houve um grande tumulto por causa da... Ser filho. Sentiu? Vamos lá? Naquele tempo houve um grande tumulto por causa da... Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do... Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do... Hoje há um grande tumulto por causa do... Amanhã haverá um grande tumulto por causa da... Amanhã haverá um grande tumulto por causa da... Mês que vem haverá um grande tumulto por causa da... Depois do mês que vem haverá um grande tumulto por causa da... No mês de julho haverá um grande tumulto por causa da... E no mês de agosto... E no mês de setembro, e no mês de outubro, e no mês de novembro, e no mês de dezembro, e 2027, 2028, 2029. Anamachore calabaia. Você está entendendo que nós não estamos causando nada? Nós estamos como? Eu tenho medo dos haters. Foi por causa dos haters que Jesus veio para a cruz, irmão. Imagina se Jesus tivesse medinho dos haters. A pessoa, apóstola Joyce, se Jesus tivesse medo dos haters. Eu tenho medo do que vão falar de mim. Quem tem mais de 50 anos de idade aqui, e mais de 30 de crente, vai lembrar de uma música. Tinha uma música que nós cantávamos assim, ó. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Vamos de novo? Eu quero é Deus. Mais uma vez, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.
Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Todo mundo junto? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Vamos voltar aqui. Naquele tempo houve grande tumulto por causa da... Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e Diana, e que dava muito lucro aos fabricantes, reuniu-se juntamente com os trabalhadores daquela profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Que atividade? Fabricavam imagens. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo chamado Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui de Éfeso, e em que quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha isso aqui, irmão. Olha o que a igreja estava causando. Versículo de número 27. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também o templo da grande deusa Artemis, ou Diana, cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Veja o que estava acontecendo. Um homem que chegou e perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Ele disse: nós nem sabemos que o Espírito Santo existe. Aquele mesmo homem começou a ensinar os discípulos: é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. E o que aconteceu? A deusa Diana começou a deixar de ser deusa. As imagens começaram a ser queimadas. As pessoas começaram a queimar os seus livros de ocultismo. As coisas começaram a ser jogadas de lado. E sabe o que aconteceu? E ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Éfesos. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, e o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Escuta, olha o que aconteceu. Paulo ganha metade da cidade de Éfeso para Jesus. Quase fecha o templo da deusa Diana. Quase fecha o templo da deusa Diana. Só não fechou porque o diabo é terrível. Se levantaram e o diabo se levantou. Mas o que aconteceu? Paulo permaneceu firme. Éfeso continuou crescendo. Paulo vai embora. Timóteo vem, fica em Éfeso. Depois Timóteo vai embora. João está na ilha de Patmos. Então João sai da ilha de Patmos e vai para Éfeso. E João, com 97 anos de idade, se torna bispo da igreja de Éfeso e termina o trabalho. Escuta. Chegou o tempo de nós, como igreja, não aceitarmos coisas do tipo: abrir um terreiro de macumba na minha rua. Tá tudo bem, eu respeito eles, me respeitam. Não, irmão, eu sirvo o único Senhor. Vou contar uma história para vocês. Posso, para terminar? Posso? Eu pastoreava a igreja de Guaianazes. Eu era mão. Eu tinha 22 anos de idade. Felipe. Eu era febrento, como diz, uma febre. Queimava. Queimava, irmão. Queimava com força. Aí um dia, Rafa, era uma terça-feira.
Estou abrindo igreja para reunião de oração. Irmão, eu saía do Sapopemba, pegava um ônibus, 1h20 até Guaianazes, descia lá no Hospital Planalto, em Itaquera, e descia 1 hora andando a pé até a igreja. Minha esposa grávida do meu filho Mateus, desse tamanho a barriga. Chega uma terça-feira, estou abrindo a igreja. Aí um pai de santos, ó menino, eu virei para ele, pois não, você que é o pastor dessa igreja? Falei, sou eu, pois não. Ele falou, o senhor tem 30 dias para fechar a igreja, senão o senhor vai morrer. Sabe o que estava acontecendo? Os filhos de santo estavam vindo para os meus cultos, daqueles cultos sacudidos. Caía demônio até todo lado. Não cai mais demônio nos cultos, irmão. Aí, ele falou para mim assim, você tem 30 dias para fechar essa igreja, senão você vai morrer. Eu olhei para ele aqui assim, como que é? É isso, você tem 30 dias para fechar essa igreja, senão você vai morrer. Eu falei para ele, pois o senhor tem 7 dias para se converter, porque senão quem vai morrer é você. Virei as costas, abri a igreja e entrei para dentro. Isso era uma terça-feira. Na quinta-feira, na sexta-feira tinha culto de libertação. Cheguei na sexta-feira na porta da igreja, tinha 2 filhos de santo sentados na porta da igreja. O senhor que é o pastor? Falei, sou eu. Pastor, eu queria que o senhor fosse lá orar por Painho, que o senhor jogou uma mandinga nele. E o Painho está de cama. Falei, como que é? O senhor jogou uma mandinga no Painho, o Painho está de cama. Falei, é? Ele falou para o senhor tirar a mandinga. Eu falei, tiro não, se ele não se converter, diga para ele que ele vai morrer. Não. E entrei para o culto. O culto rolou na quinta, na sexta-feira. Ai, apóstolo, isso é... Como é que chama que o pessoal falou, gente? Intolerância religiosa. Que se lasque, irmão. Olha que escute. Chegará um tempo que Deus vai dividir os bodes das ovelhas. Sabe como é que divide os bodes das ovelhas? Ovelha não tem medo de ir para a cadeia pelo que prega. Bode tem. Se lasca, você preso. Você vai me levar uma Coca-Cola lá, Felipe? Cigarro não, porque eu não fumo, né? Mas leva uma Coca-Cola para mim, por favor. Aí, irmão, entrei no culto domingo. Aí no domingo eu chego lá, tinha uns 15 na porta da igreja. Pastor, só pode ir lá tirar a mandinga do Painho. Ele pediu para o senhor lá falar com ele. Vou lá. Aí fui lá falar com o pai de santo. Chego lá, ele está lá, na cama. Pastor, só tira a mandinga que o senhor jogou de mim, senão eu vou morrer. Falei aqui, senhor, o senhor falou que eu tinha 30 dias, né? O senhor tem só mais 2. E quem me conhece sabe, irmão, que eu não tenho filtro. Agora eu estou com um pouco mais de filtro, né, filha? Melhorei, né? Coloquei um pouquinho de filtro agora, né? Mas, irmão, há 30 anos atrás o filtro não existia, entendeu? O senhor tem só mais 2 dias. Como assim? Falei, se você não se converter, o senhor vai morrer. Eu não quero esse Jesus. Falei, então morra. Anotei meu telefone, falei, está aqui meu telefone, se vocês precisarem, podem ligar. É na casa da minha sogra, vocês ligam lá, ok? Que ele vai morrer. Fui fazer meu culto. Segunda-feira, 9 horas da manhã, o telefone da minha sogra toca. Jairo, telefone para você. Foi lá e disse, pastor, Painho está morrendo. Só pode vir aqui. Falei, eu moro longe. A gente manda te buscar. Falei, então manda. Mandaram me buscar, Felipe. Me levaram lá, cheguei lá, o velho estava assim, ó. Não conseguia nem falar mais. E levaram ele no médico, ninguém achava que o cara tinha, ninguém sabia o que ele tinha. Fez exame daquilo, exame do não sei. Ninguém contava como ele tinha. Mandaram para morrer em casa.
Falei, aí, o senhor vai aceitar Jesus como teu Salvador? Falei, se o senhor quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, pisca o olho ali. Ele tinha aproximadamente uns 150 filhos de santo. Estava todo mundo lá. E aí, irmão, eu orei por aquele homem. Eu orei por ele imediatamente. Ele foi curado. Na hora. Naquele dia, 50 filhos de santo aceitaram Jesus. 50 filhos de santo aceitaram Jesus. Ele levantou da cama e falou, a partir de hoje, nós vamos seguir o Jesus desse pastor. Eu não quero mais saber de nada, eu quero seguir Jesus. Depois virou pastor, ele morreu faz pouco tempo. Virou pastor, discipulei. Olha aqui. Aí um dia, eu estou contando esse testemunho numa igreja. Levanta uma irmã lá no fundo a mão. É verdade esse testemunho? Eu falei, irmã? Ela falou, meu marido era Ogã. Meu marido tocava tabaco naquele terreiro. E ele ficou com raiva do Senhor por causa disso. Escuta, irmão. Eu não aceito na minha rua, terreiro de macumba, não aceito. Não aceito. Vai abrir, eu já vou lá, já jogo um óleo na porta, já começo a orar em línguas. E já teve outras coisas que aconteceu, que eu não estou... Sabe por quê? É intolerância não, irmão, é posicionamento. Imagina se Paulo chega aqui nessa cidade, na cidade de Éfeso, ele tinha um mandado de Deus para pregar na Ásia Menor, em toda a Ásia. Paulo chega lá e aceita, não, tudo bem, a deusa Diana, ela é linda, não. Olha aquele monte de mulheres se prostituindo, olha que bonito. As moças se prostituindo no templo da Diana, olha que lindo. Ah, maravilhoso. É a religião deles, né? Temos que respeitar. Paulo se levanta aqui, ninguém respeita aqui. É Jesus que nós vamos pregar. Irmão, as pessoas são livres, aceita se quiser, mas eu não vou deixar de pregar, escuta. Eu quero terminar dizendo para você, nós fomos chamados para causar. Se você não está causando lá no seu trabalho, eu tenho medo de perder meu emprego. Deus te dá outro, irmão. Eu tenho medo de ser meus amigos deixarem de me amar. Eu sempre carreguei algo comigo. Se não amo o meu Jesus, não serve para andar comigo. Se não ama Jesus, não serve para andar comigo. Olha para mim. E como é que você causa? Manifestando o reino de Deus para as pessoas. Eu não conheço a Bíblia profundamente, apóstolo. Como é que eu faço? Conte seu testemunho. Conte o que Deus está fazendo na tua vida. Conte o que Deus está fazendo na tua história. Conte o que aconteceu com você no encontro. Conta o que Deus está fazendo na tua vida. Quem você era e quem Deus está te transformando. Isso é suficiente. É o Evangelho vivo através de você. E olhe para as pessoas que estão doentes. Bota a mão, expulsa o demônio. Cure os enfermos, expulse os demônios. Disse o Senhor Jesus. Mas eu posso? Pode sim. Você carrega a unção de Deus. E nessa noite eu venho com o mandado de Deus aqui para liberar sobre vocês o que Deus me deu. Muitos de vocês aqui hoje vão sair com as mãos cheias de fogo para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para libertar pessoas. Escuta, Deus está levantando uma geração para transformar o Brasil, mas vai começar pela sua casa, pela sua família, pela escola que você estuda, na faculdade, no trabalho. Deus quer usar você. Eu me converti. Comecei a orar em línguas. Aí ganhei minha mãe para Jesus. Meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, meus tios, meus primos. Comecei a ganhar todo mundo para Jesus. Sabe por quê? Porque eu simplesmente me posicionei e comecei a orar. Eu sou melhor que vocês? De jeito nenhum, nunca. Talvez seja pior. Não é porque eu carrego um título que eu sou o melhor. Não. Deus quer usar você. Volta lá para mim no versículo 11. Fica de pé no seu lugar.
Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Vamos trazer para o presente isso aí? Deus está fazendo milagres extraordinários por meio. Deus está fazendo milagres extraordinários por meio. Deus está. Você crê nessa palavra, irmão? Então receba essa palavra na sua vida, porque Deus vai começar a usar você. Você já reparou que nos streamings as séries mais assistidas são as séries que tratam de ocultismo, porque as pessoas estão desesperadas pelo que é sobrenatural, pelo que é oculto. Mas a igreja de Jesus é a única que carrega o sobrenatural de fato. A igreja de Jesus é a única que carrega o poder de verdade, o poder do alto, para libertar as pessoas. Olha o que acontece aqui, no versículo de número 14, versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou e os espancou com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. E escute, quem não carrega unção está prestes a ficar nu e ferido. Mas quem carrega unção nunca será envergonhado. Lília, nesses 34 anos que eu trabalho com libertação, eu nunca um demônio disse para mim: eu não vou sair. Nunca houve um demônio que eu tive que falar: esse eu vou ter que chamar outra. Não, nunca. Todos os demônios que se manifestavam: vem, é tudo comigo. Teve um que chegou um dia na igreja e falou assim: não, é que o senhor não sabe, o demônio que está na minha vida, eu já arrebentei em várias igrejas. Eu falei: então, então vem aqui. Ele chegou um dia na igreja lá. Falei: cadê o demônio? Vou expulsar. O bichão manifestou. Falei: agora, você não quebra a igreja toda, quebra a minha. Eu não consigo. Você pode ter de qualquer igreja. Agora você chegou no lugar onde nós carregamos uma unção. Escuta, irmão, há uma unção de Deus sobre esse lugar. Há uma unção de Deus sobre esse ambiente. Deus quer tocar na sua vida de maneira extraordinária. Escuta, Deus está perguntando aqui: quantos querem se mover em milagres aqui? Quantos querem se mover em milagres aqui? Quantos querem se mover em milagres aqui? Quantos querem se mover profeticamente? Quantos querem ter uma palavra profética? Corre aqui na frente então, se você quer milagre, porque Deus vai usar você de maneira poderosa. Há uma unção sendo liberada. Eu venho com uma ordem de Deus aqui: libera sobre eles uma unção, 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 libera sobre eles. A pergunta de Deus é: você quer essa unção? Você quer essa unção? Você quer essa unção? Você quer essa unção? Levanta sua mão, levanta sua mão. Você conhece o Espírito Santo? A pergunta de Deus para você é: você conhece o Espírito Santo? Foi a primeira pergunta que Paulo fez para os discípulos de Éfeso. Vocês conhecem o Espírito Santo? Se vocês conhecem o Espírito Santo, vocês já estão com meio caminho andado. Haverá uma liberação de Deus aqui agora. Ei, eu vim pregar aqui hoje sobre o derramar do Espírito, sobre o derramar do Espírito, e esse Espírito será derramado sobre a sua vida. Você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui diferente hoje. E onde você passar, Deus vai querer. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Há uma fome pela presença de Deus aqui. Há uma fome pela glória de Deus aqui. Permita o Senhor te usar agora. Permita Ele se manifestar sobre a tua vida. Deus está curando pessoas aqui.
Deus está curando pessoas aqui. Deus está curando pessoas agora aqui. Deus está curando pessoas agora aqui. Ei, eu vejo Deus curando estômagos aqui. Eu vejo Deus curando rins aqui agora. Eu vejo Deus curando fígados aqui agora. Ei, você que está com caroço no seio, pode procurar o caroço que Ele está te curando agora. Ele está te curando agora, sim. Receba a cura agora. Você que tem caroço no seio, irmã, você que tem caroço no seio, desapareça. Desapareça agora. Desapareça agora. Desapareça agora. Desapareça agora. Ei, você que tem problema de estômago, seja curado agora. Você que tem problema nos joelhos, seja curado agora. Você que tem problema de hérnia de disco, de coluna, seja curado agora. Seja curado agora. Curado agora. Você que tem problema de cegueira, seja curado agora. Você que tem problema de audição, seja curado agora. Você que tem problema no paladar, seja curado agora. Hanamaturã, Testiturã Aramai, Arábia como energia, receba a cura agora. Você que está com problema no rim, seja curado agora. Você que está com problema no intestino, seja curado agora. Você que está com problema no útero, seja curado agora. Mioma, fibroma, seja curado agora. Ei, em nome de Jesus. Problema nos nervos, seja curado agora. Você que tem enxaqueca, seja curado agora. Agora, em nome de Jesus. Problema nas articulações, seja curado agora. Ei, em nome de Jesus. Você que tem problema de tendinite, tenossinovite, você que tem problema de bursite, você que não consegue levantar o braço, levante agora e seja curado. Levante agora e seja curado. Deus está curando pessoas aqui agora. Destituindo a Arábia, o choro contou no ora para rabacheca todo botando abaixo. Receba. Rabababa. Choro contou mochebereba. Rocotoromo show isso. Será curado agora. Isso, agora, você que tem problema de visão, agora, Tens um nome mais lindo que eu conheço. receba a unção de milagres. Hanamaturã. Rabacatalabachandarabaia. Rabacatalabachandarabas. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu amo seu nome. Feche os seus olhos. Receba a cura agora. Tem! Mexe o braço. Tem! Hanamaturã. Rocotaramachandarabaia. Solta essa mulher agora. Seja curada. Solta. Sai. Será curada agora. Curada, livre. Alebarcou. Sei. Abre os olhos. Agora mesmo. Solta. Agora. Dai. Hanabarabachore kadarabachore baraba. Sharabarabakadarabahaya. Rabakadarabashorabahaya. Levante a mão. Levante a mão. Pode entrar.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visão perfeita. Visão perfeita agora. Você vai sentir seus olhos queimando. Hanamatura. Tessiturandamai. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Que se abram os céus. Abre os olhos. Teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus. O teu reino vem. A Um pouquinho não serve. Milagres. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de milagres. Eu amaldiçoo essa enfermidade agora. Em nome de Jesus. Declaro cura sobre essa mulher agora. Sobre os olhos dela. Toda enfermidade dos olhos desapareça. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. fogo do altar não se apagará. Fogo do altar não se apagará. Levante a mão. Você vai começar a sentir a sua mão queimar. Muitos vão começar a sentir os olhos queimando. Teu reino vem. A nossa festa. É a unção de Deus vindo sobre você. Receba agora. Que se abram Receba agora. no teu reino. Receba agora. A nossa Receba agora. Receba agora. Receba agora. que os céus fecham. A unção de milagres. A unção de milagres. A unção de milagres. A unção de milagres. Receba agora. A unção de milagres. Se abre. Ei! Teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino vem mover. A nossa fé. Esperança estão em Deus. Grande Deus. Nos tornamos. Só quem é responsável. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Escute aqui. Felipe, eu via como se multidões de pessoas chegassem por aquelas portas. Muitos enfermos. Muitos enfermos. Escute. Sabe por que os enfermos não são curados? Porque vocês não trazem eles para o culto. Está na hora de vocês começarem a orar pelas pessoas e trazer os enfermos para os cultos. Igreja é lugar de cura, é lugar de restauração. Igreja é lugar de milagres. Igreja é lugar de pessoas serem tocadas. Igreja é lugar de manifestação do reino de Deus.
E eu vi aquelas portas, multidões entrando, pessoas sendo curadas. Eu via Deus usando muito de vocês aqui nas células. Deus curando. Nós vamos ouvir testemunhos nas próximas semanas de pessoas sendo curadas de câncer nas células de vocês. Pessoas sendo curadas de tumores. Pessoas sendo curadas de enfermidades graves nas células. Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Deus me mostra uma irmã que está aqui para terminarmos. Você está com um problema na tireoide. 2 nódulos na tireoide. Você está com medo. Quem é essa irmã? Levante a mão. Vem aqui, irmã. É você? Vem cá. Vem cá. Isso é uma revelação. Dá sua mão aqui, filha. Tem fogo nela? Coloca a mão no pescoço dela. Você vai sentir como um fogo sair da sua mão, entende? E você vai sentir um fogo queimando agora. Todo nódulo na tireoide agora. O médico disse que é simples, não é nada grave. Não é isso que o médico falou? É simples, não é nada grave. Deus está falando para mim. E você disse, mas eu creio que o meu Jesus pode me curar. Você falou no teu espírito, eu não aceito essa palavra. Meu Jesus vai me curar, eu sei que Ele vai me curar. Pois é, minha filha, Deus ouviu a sua palavra naquele dia. Quando você falou no teu espírito, eu estou todo arrepiado aqui, meu Deus. Por isso agora receba a cura. Receba a cura. Deus vai organizar os teus hormônios agora. Deus está tocando agora na sua tireoide. Esses nódulos desaparecem agora. Desaparece agora. Desaparece agora. Porque o Senhor te cura, mulher. O Senhor te cura, minha irmã. Receba o milagre agora. Receba o milagre. Receba o milagre agora. Você podia sentir os nódulos assim, não? Aperta e vê se sente eles aí. Não tem mais nada. Está queimando. Está queimando porque você foi curada. Tem uma irmã que está aqui. Você está sentindo como seus cabelos não caem um pouquinho, cai tufos de cabelo seu assim, ó. E você tem tentado disfarçar os seus cabelos que estão caindo muito. E você está com medo de ficar careca, irmã. Você está com um problema grave nos seus hormônios. Quem é essa irmã? Levante a mão. Deus vai curar você agora, minha filha. Você falou, Jesus me cura. É a senhora? É a senhora? A senhora está com medo de ficar careca. Fica aqui, irmã. Ô, irmã, deixa ela aí. Deus vai curar essa irmã agora aí, ó. Eu via também um problema espiritual na tua família. Sim. Fecha os olhos. Cura essa mulher agora, Jesus. Cura essa mulher agora, Jesus. Coloca a mão nela aqui, Joyce. Coloca a mão nela aqui. Cura essa mulher agora. Cura essa mulher agora. Cura essa mulher agora. Cura o braço dela, as mãos agora. Volte a funcionar. Sim, volte a funcionar. 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 Que os céus fechados se abram, teu reino venha morar.
em Deus, grande Deus. Teu reino venha mover a nossa fé, está em Deus, grande A senhora crê que Jesus pode curar? O cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus então parou a multidão, mandou chamar o cego e disse: que queres que eu te faça? Ele respondeu: eu quero ver. O que ele respondeu, irmã? Quero ver. O que ele respondeu, irmã? Quero ver. Qual é o teu nome? Rosa. O que você quer que o Senhor faça para você? Eu quero ver. Abre os olhos da Rosa agora, Jesus. A visão que a diabetes levou. Olha as lágrimas dessa mulher agora, Senhor. O Senhor é um Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu sinto a glória dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Rosa, que os seus olhos se abram. Toda cegueira vai embora agora. Abre o olho só. Abre o outro. Abre os dois, mano. Teu reino venha mover a nossa fé, esperança. Senhor, Tu és um Deus de milagres. Eu não aceito essa mulher cega, Senhor. Eu não aceito, Senhor. Religue, Senhor, tudo que foi destruído, os nervos. Que a Tua glória se manifeste nesse lugar. Sim, Senhor. Que ela sinta, tem um sinal, Senhor, dos olhos dela queimando agora. Que ela sinta os olhos dela queimando agora, Jesus. Queimando de uma maneira que ela não suporte, Senhor. Queimando de uma maneira que ela não suporte, Jesus. Que se abra o céu, teu reino venha, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino venha. O Senhor está operando nos teus olhos. Você crê? Deus está operando de uma maneira, nós chamamos isso de cura divina. Ela vai acontecer gradualmente nos próximos dias. Você crê? Primeiro você vai começar a ver clarões. Tudo que era escuro vai ficar claro. E à medida que começar a ficar claro, você vai começar, a visão vai começar a voltar aos poucos. Você entende? Deus está operando na sua vida hoje. Amém? Deus de milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. Feche os olhos, só.
Não são as minhas mãos, é a mão de uma jovem. Você está sentindo seus olhos queimar, Rosa? Está quente? O teu poder, Jesus. O teu poder, Jesus. O teu poder, Jesus. O teu poder, Jesus. Através da mão dessa jovem, Senhor. Como era antes. Você está sentindo mais claro? Você está sentindo que está melhorando a sua visão? Sim, tá quente. Está queimando? Foi o que eu falei para você. À medida que você vai... Às vezes acontecem os milagres na hora. Às vezes os seus olhos são curados e o seu cérebro ainda não entendeu que ele foi curado, entende? Por isso que ela vai voltar gradativamente. Você está dizendo que você está começando a ver já uma claridade, é isso? Assim, mais claro. Mais claro. Foi o que eu falei. Se já está clareando, é porque nos próximos dias a sua visão vai voltar. Você crê? Rosa, eu sou um senhor de 53 anos de idade. Eu não brinco com a emoção das pessoas. Eu jamais brincaria com a tua emoção. Eu sou um profeta de Deus. E o que eu estou dizendo para você, nos próximos dias, talvez a sua visão não vai ser como era há 4 anos atrás, porque os seus olhos foram muito agredidos pelo glaucoma. Mas você vai voltar a enxergar. Já está começando. Não é isso? Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia! Pela cura da Rosa. O que você sentiu? Meu coração tava... E a sua mão? A minha mão eu não senti, mas o fogo de Deus estava no meu coração. Deus vai te usar muito em curas. Viu? Peguei o óculos de alguém que não é o meu. Deus abençoe vocês. Meus queridos, hoje é o primeiro dia de Aviva-nos. Qual é a palavra rema do Ministério Ser Filho esse ano? Qual é a palavra rema? Milagres. Não por coincidência, aprove o Senhor trazer o apóstolo Jairo aqui. É uma pessoa do meu mais profundo respeito. Não sei se o senhor lembra, na Coquicoga, poucos aqui são desse tempo. O senhor, a apóstola Carla, orou por mim que eu não tinha filhos, né? Já estava num tempo aí de tentar ter filho e não conseguia. E a apóstola Carla colocou a mão na minha barriga e eles começaram a orar por mim. E na reunião de pastores que o senhor fez, eu já cheguei lá grávida, lembra? Eu não vi a hora de te ver para contar. Foi uma das pessoas que intercedeu, que orou. Infelizmente não dá para a gente falar muita coisa aqui, mas tem um histórico robusto de vida com Deus, de milagres, de estudo, de vida, enfim, um monte de coisa. E ele veio aqui nos servir. Ele veio aqui derramar um pouco da unção que ele conquistou esses anos todos. E nós não podemos ser inocentes
com o reino espiritual. Eu não sei se alguns aqui viram que quem mexe com a magia negra profunda, nem no carnaval vai, porque já sabe como que é o reino espiritual. E às vezes nós que somos os filhos de Deus, agimos como se fosse uma bobagem, como se isso não existisse. E gente, isso existe. Ele pregou aqui, Atos 19:11, que Deus fez maravilhas pela vida do apóstolo Paulo, mas faz também pela vida do apóstolo Jairo, mas faz também pela vida do apóstolo Filipe, que é um próprio milagre que a gente vê e toca. Porque o apóstolo Filipe é um milagre. Alguém aqui tem dúvida disso? Então, gente, nós devemos ser mais astutos. Nós devemos ser mais espertos, mais posicionados em relação ao reino espiritual. Por favor, Atos 19:19. Sem acrescentar nada do que já foi derramado aqui. Sem acrescentar nada do que foi falado aqui. Atos 19:19 está falando a respeito do quê? De feiticeiros que se converteram, que perceberam aonde estava o verdadeiro poder e abriram mão de coisas que pagaram altíssimo preço. Você sabia que até para você servir uma entidade, você tem que pagar altíssimo preço de várias coisas? E não é para ser chamado de filho, não. É para ser chamado de cavalo, aparelho, né? Paga altíssimo preço. Quando eles perceberam aonde estava realmente o verdadeiro valor, eles queimaram aquilo que monetariamente tinha um valor, mas eles se entregaram ao quê? Ao senhorio do soberano. A palavra de Deus nos garante isso. Então nós não podemos vir aqui para um evento como esse, estar num mover como esse, em pessoas que viveram, experimentaram e andam no sobrenatural e sair daqui de forma normal. Nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que romper com limitação da sua mente, limitação de escassez, limitação de não posso, não vai dar. A gente tem que quebrar isso. Se não for agora, será quando? Se a gente já está dentro da nuvem, a gente está dentro do mover. E eu vou pedir nesse momento para que você faça uma oferta. Do quê? Um princípio no reino espiritual. Você pode ofertar por alguém da sua família, por alguém que está afastado, por alguém que você precisa que o Senhor faça algo, ou através de você, ou através de outra pessoa, mas também de um milagre pessoal seu. Eu vou te dar aí uns 5 minutinhos para você fazer. O valor que você puder, o valor que você tiver, faça algo diferente. Faça algo que realmente chame a atenção no reino espiritual. Faça algo diferenciado para você viver algo diferente na sua vida. E eu conto contigo aqui para derramar essa unção, né? Cair por terra no meio do povo de Deus, essa unção de escassez, essa unção de limitação. Isso daí não é unção, isso é maldição. Aqui nós vamos viver milagres. Alguém no Story pode trazer uma maquininha, por favor? Já está aqui o pastor Rafa, o pastor Dairo. Quem tiver, gente, pode vir, tá? A gente não vai prolongar, não vai gastar muito tempo aqui nisso.